Muito boa noite, terça-feira e dia de live especial por aqui para falar sobre encontro de terapeutas. Então, vou receber aí um convidado especial. Você que vai assistir essa live no perfil do encontro, no meu perfil, já deixa o seu comentário se você garantiu o seu lugar para o nosso encontro de terapeutas. Já deixa nos comentários se você está assistindo essa gravação, se você já está fazendo parte dos escolhedores e buscadores de autoconhecimento do nosso encontro de terapeutas. Então, hoje o assunto vai ser esse. Nosso convidado vai falar um pouquinho sobre a pauta, a palestra, os assuntos que iremos abordar no encontro de terapeutas. Então, vamos aguardar aí o pessoal chegando, vocês se conectando comigo e quem mais estará presente nesta live hoje. Quem mais estará comigo nesta live de hoje, puxando energia por aqui, conectando com vocês, abrindo as possibilidades, trazendo oportunidades para que mais e mais pessoas recebam, para que mais e mais pessoas estejam aí na nossa ambiência, nas possibilidades e em tudo que a gente vem criando nos últimos dias. O que mais é possível que ainda não consideramos por aqui. Vamos ver quem vai chegar aí comigo, quem estará conosco. Eduarda, seja bem-vinda. Vão chegando por aí, já vai enviando essa live para alguém. Quem vai assistir a gravação, lembra de deixar o seu comentário no final dessa live. Estamos aí um pouquinho mais cedo do que o habitual, do que a gente costuma fazer live sempre. E estamos aí conectando mais e mais pessoas. Wallace, seja bem-vindo. O Dr. Ivan já está por aí. Já vou chamar aí os convidados para cá, já vou chamar para que o Dr. Ivan entre aí comigo e esteja aí trazendo possibilidades hoje. Então, fiquem por aí, enviem essa live para mais pessoas, para que mais pessoas estejam hoje aqui para receber esse presente do Dr. Ivan, esse presente que é a gente conectar pessoas e a gente estar sempre em ambiências que nos levem para o próximo nível. Seja muito bem-vindo, Dr. Ivan, seja muito bem-vindo aí na nossa live. Boa noite a todos que estão aí presentes. Boa noite, Vanessa. Obrigado pelo convite para participar aí dessa live e a gente trocar experiências. Exatamente, nossa primeira live do encontro de terapeutas, começando em grande estilo, né? Já com o Dr. Ivan Sim. Bonaldo aí, trazendo muito conhecimento, muitas possibilidades. Dr. Ivan sempre com uma bagagem muito rica para compartilhar com a gente, e vai ser uma honra também estar no encontro de terapeutas, sentadinha, ouvindo papel e caneta para anotar tudo que ele vai falar, porque tem coisa importante que o Dr. Ivan vai trazer aqui. Mas antes dele já começar a dar uma pitadinha, vou pedir para o Dr. Ivan falar um pouquinho quem é Ivan Bonaldo, para quem está chegando e para quem vai assistir essa live depois. A gente já fez uma outra live em outro momento, mas sempre tem gente nova e gente que vai assistir depois. Então, conta quem é o Dr. Ivan Bonaldo, que na nossa região é o doutor que cura as pessoas, que faz os traumas irem embora. Conta aí, doutor. Então eu nasci no sudoeste do Paraná, então foi interessante, né? Porque a primeira palestra que eu dei no Encontro de Terapeutas foi em Dois Vizinhos, onde eu morei, né, toda a minha infância e adolescência. E eu falei lá que foi na rua, né, onde eu houve a palestra, foi na rua onde que eu morava, também na minha infância. E, e sabe que me levaram a nascer em Beltrão, em Francisco Beltrão. Então, ó, vai ser bem combinado, né? Porque daí agora eu vou para a cidade onde é que na minha carteira de identidade está como minha cidade onde eu nasci. Então, eu nasci em Francisco Beltrão, minha mãe me foi lá para nascer, voltou para a cidade de Dois Vizinhos, e eu, natural aí dessa região sudoeste, fiz formação
de base em fisioterapia. Depois de começar a atender, eu comecei a ver, como provavelmente muitas pessoas já viram, que os sintomas físicos que os pacientes apresentavam, eles vinham de situações emocionais. Então, aquela dor no ombro do paciente, aquela dor na cervical do paciente, aquela dor lombar do paciente, eu me via meio que trabalhando o stick push ou aliviando o sintoma, mas não resolvendo a causa. Porque muitas vezes a causa estava por detrás de uma situação frustrante emocional. Tanto é que muitas vezes eles me falavam assim: nossa, eu vivi uma situação emocional, a dor piorou. Então eu comecei a entender que se a emoção estava interferindo diretamente no sintoma físico do paciente, significa que eu precisava olhar para essa questão emocional. Foi então, ali em 2007, que eu comecei a buscar informações, conhecimentos, ferramentas que me ajudassem a entender como a emoção interferia nos sintomas físicos dos pacientes. Então, aí já se vão 18 anos trabalhando nessas questões e há 17 anos trabalhando aqui na região sudoeste, que eu fui para Londrina e depois voltei em 2008 para trabalhar aqui na região, em Dois Vizinhos, em Beltrão, em Pato Branco. Então eu fazia esse triângulo de cidades e agora me fixando aqui em Pato Branco. Depois disso, eu fui buscar fazer estudos com relação a essa relação da emoção com os sintomas físicos, onde eu fiz o doutorado em Ciências da Saúde para tentar relacionar a ciência com a emoção, com os sintomas dos nossos pacientes. Então, aí eu expandi um pouco mais a consciência do que está na ciência sendo falada sobre as questões emocionais e como elas interferem no nosso corpo. Olha só quanta informação, né? E hoje a gente já tem essa abertura, eu falo da ciência, porque antigamente não, né, há um tempo atrás, né, doutor, não se falava das causas emocionais, apenas se dava um medicamento e isso deveria resolver o problema, né? O sintoma. E hoje a gente já, graças a Deus, a ciência também está se abrindo para tudo isso. E eu costumo ter acesso aí a alguns, inclusive médicos também, e compartilhar disso, de que hoje a gente já tem essa abertura. Então, o doutor vem aí com um longo período aí de estudos e, inclusive, de vivência dentro dos atendimentos, né? Nós aqui na região, para quem não é aqui da nossa região, quando falamos assim, doutor Ivan Bonaldo, é o doutor que você vai lá, ele vai te dar uma explicação do porquê que você está sentindo isso. Então, a gente, assim, tem muitas pessoas, quando a gente comenta, e o doutor Ivan Bonaldo, ele sempre descobre o que tem por trás das nossas dores. Por quê? Porque é justamente esse tempo de estudo e toda essa ciência que você vem estudando, né? E muitas coisas a gente também vive no nosso dia a dia, né, doutor? Porque às vezes as pessoas chegam, eu também como terapeuta, e acreditam que a gente não passa por sintomas, por dores e tudo mais. E a gente, muitas das coisas que a gente atende, a gente viveu, né? Ah, com certeza. Cada paciente que chega, ele quer nos mostrar alguma coisa que às vezes a gente mesmo esconde da gente mesmo, né? Até mesmo nesses últimos 2 meses eu fiz uma jornada de coragem de ser terapeuta, onde eu Eu convidei acompanhei as redes sociais. Muito, muito vários, importante. vários terapeutas participaram dessa jornada e onde a gente falou sobre os sabotadores, né, dos terapeutas. E aí já entra no que eu falo que é a primeira etapa do diagnóstico emocional dos sintomas. Primeira etapa é a educação terapêutica. O que significa educação terapêutica? Se eu não sou educado para entender algo, eu não tenho como mexer naquilo. Eu não tenho como saber que aquilo existe. É como eu lá fui para a faculdade de fisioterapia, aprendi que o sintoma do paciente vinha de um efeito mecânico ou de uma queda, um acidente, uma batida. E aí, entendendo que o sintoma vinha disso, deixa eu ver se tá me ouvindo, né? Tô. É porque aqui entrou uma ligação, daí deu uma travada, mas você continuou aí. Beleza. Enquanto lá eu achava que o sintoma vinha como físico, ou com uma queda, uma batida, se eu não soubesse que a emoção interferia, eu ficaria a vida toda pensando que somente existia o físico, ou somente o químico, né? As alterações toda essa bioquímica do corpo, né, que está alterada em alguns momentos.
Só que quando eu começo a ver algo, eu começo a ser educado sobre algo. É como quando eu cheguei aqui na região. Quando eu cheguei aqui na região, as pessoas achavam que eu era bruxo, ou que eu era espírita, ou que eu, sei lá, olhava, lia a mão, sei lá, porque para eu saber os sintomas dos pacientes, saber a causa dos sintomas, a emoção que estava por detrás dos sintomas do paciente, somente trabalhando com eles, conversando com eles, eles achavam que era místico esse processo. E não, cada sintoma ele tem uma origem por detrás daquele sintoma. Só que quando as pessoas não são educadas disso, elas não têm como saber que isso existe. Então a educação terapêutica é importante. Tanto é que eu fiz um trabalho de 18 anos, né? Fiz um trabalho lá no começo de educar as pessoas da região que o emocional interferia no físico. Então eu fui, redes sociais, site, jornal, então várias informações, várias mídias para que as pessoas pudessem entender que isso existe. Porque se eu não sou educado de uma coisa, eu permaneço na ignorância daquela informação. Então, saber sobre alguma coisa ajuda a transformar ou mudar a minha forma de olhar para esse processo. E para os terapeutas, isso é muito importante. Lembrando que, né, nesse contexto dos terapeutas, na jornada que eu fiz, os terapeutas às vezes estavam tão fora da realidade, vivendo na ignorância, que eles não entendiam que a sensação de julgamento vinha devido a algumas situações que eles viveram, ou que a falta de foco não era só falta de foco de prestar atenção nas coisas, mas é falta de foco na vida. Às vezes eu não vou para a minha vida, cuido da minha vida, faço coisas para mim, que o autocuidado significa cuidar de mim, não cuidar de mim para cuidar dos outros, né? Então é eu comigo mesmo. Então as pessoas ficam tão presas na sua educação que tiveram que acabam não ampliando a forma de olhar com as situações e podendo sim viver dentro da consciência. Então eu falo que a vida é um livre-arbítrio, entre aspas, né? Porque a gente acredita que tem um livre-arbítrio, mas a gente está moldado por emoções, conflitos, comportamentos, crenças, contextos hereditários que fazem eu ser tal qual meu pai, tal qual minha mãe, repetindo padrões, repetindo vivências, passando de novo por comportamentos que eles já passaram. Mas é porque eu estou, né, com o olho tampado ali diante dessas memórias. Até que não se toma consciência, tudo se repete, né? Por isso que ter essa educação terapêutica, se educar dessas informações, fazem com que agora eu possa dar um passo a sair desse processo. Mas enquanto eu desconheço, eu permaneço. E olha só, falando, né? Enquanto eu não tomo consciência, tudo se repete. Eu ouvi muitos terapeutas dentro das formações que eu dou, os terapeutas falando assim: eu acho que a minha especialidade vai ser tratar tal coisa, porque só vem pessoas com o mesmo problema. Só vem pessoas com o mesmo problema para mim. E aí opa! E se você olhar esse problema aqui? Né? E é essa falta de educação, de tomar essa consciência. Tudo vai se repetir até que eu tome consciência, porque o doutor Ivan provavelmente ele não atende um sintoma repetitivo de todos os pacientes, né? Deixa eu te contar que, na verdade, quando começa a surgir vários sintomas repetitivos, aí que foi Aham, agora? opa, Daí um eu sinalzinho, né? faço o mesmo. E aí as semanas, vamos colocar no mês passado, estava vindo várias crianças, adolescentes e adultos que vinham de um alerta, que a gente fala que a pineal está alerta, porque a pineal é uma glândula mestra do corpo, que ela tem relação à liberação da melatonina, que é o hormônio do sono. E a pineal, o conflito principal dela é ter clareza das coisas. O que é ter clareza das coisas? É como se eu precisasse ver no escuro. Ver no escuro significa que, além dos olhos, além dos ouvidos, eu tenho que ter uma intuição, uma percepção aguçada sobre algo que está acontecendo. E essas pessoas, elas estavam sempre conectadas na pineal junto com a nossa alvéolo pulmonar. O alvéolo pulmonar, o conflito principal do alvéolo pulmonar é um conflito que a morte me ronda. A morte me ronda significa eu tenho que ter clareza para verificar que a morte ronda. Só que por que eles estavam nesse sentido?
porque cada um deles estava vinculado a uma pessoa da família que estava com pensamentos de morte, pensamento suicida. Né? Então, essas pessoas, elas vieram de contextos hereditários, por exemplo, uma criança de 3 anos de idade que estava vinculada à sua mãe, porque a mãe estava pensando, porque não estava bem naquela fase, que essa mãe viveu a mesma situação com a mãe dela quando ela era criança, que a mãe pensou em suicídio. Então, essa criança ficava num estado de alerta, de tensão, que não quer sair de perto da mãe. Mas num adulto, da mesma forma, eu fico preocupado com a minha mãe, ou com minha irmã, ou com alguma pessoa. E aí estava vendo uma sequência desse processo. Né? E aí eu, depois de ver, não tem como desver, né? Vou olhar Acendeu a luzinha. vou olhar para mim o que eu posso ter vivido na minha história nesse processo, né? De esse alerta iminente de que alguém possa ter pensado, alguém possa ter cogitado, ou alguém fez um dramalhão, sabe aqueles dramalhão? Ah, porque se vocês não me obedecerem, eu vou embora, ou depois que eu morrer, daí eu quero ver. Então a pessoa fica num estado de alerta, porque a criança não sabe se é verdade ou não o dramalhão. Uhum. A criança fica que não quer perder. Então esse alerta é como se ficasse iminente. Então, às vezes acontecem padrões que são avisos, né? Olha para isso. Só que não quer dizer que vai deixar de acontecer, porque quando eu olho para mim sobre isso, eu trago habilidades, conhecimentos e capacidades para ajudar aquelas outras pessoas que vierem com esse mesmo sintoma. Porque agora eu já olhei em mim, então eu Uhum. posso ir mais fundo. O que eu vejo muito frequente é que, às vezes, os terapeutas eles vão no superficial. Por quê? Porque eles foram superficialmente com eles mesmos também. Né? E eu estava lendo um livro do Bessel, eu acho que o trauma guarda marcas, ou o corpo guarda marcas do trauma, e ele fala exatamente isso, que quando a gente vive traumas muito intensos, a gente dissocia, a gente se desconecta do corpo. Por O isso que, que que fala, significa né, isso? que o corpo, a mente bloqueia, né? A gente dissocia como meio de proteção. Por quê? Porque quando eu sofro, dói sofrer. Se eu sofro de amor, dói sofrer de amor. Se eu apanhei, dói apanhar. Então, como doeu, se doeu, eu acabo saindo do corpo, parando de conectar com o corpo. Por isso que eles falam que pessoas que tiveram grandes traumas, eles fizeram um teste fechando os olhos das pessoas e dando nas mãos dela uma chave. E as pessoas não conseguiam reconhecer a chave, porque elas estavam desconectadas do corpo. As pessoas não conseguem sentir os batimentos cardíacos delas. As pessoas não conseguem se conectar com as dores delas, porque elas dissociam, elas se desconectam como um meio de proteção. A E gente aí faz um essa exercício sobre isso, muito. Acaba sendo divertido e a pessoa acaba depois rindo, porque a gente fecha o olho e pede assim: aponta o dedo onde você tá. A pessoa aponta para qualquer lugar, menos para ela, né? É. E aí, Mas, como assim? Por quê? Porque justamente ela dissociou do corpo, né? exato, exato. E aí, quando eu desconecto para me proteger, eu deixo de sentir. Então, eu fico muito no racional, né? Então, Uhum. a maioria das pessoas, elas buscam soluções aqui, enquanto a solução está no corpo. Quando eu volto a me conectar comigo mesmo. E aí, se eu me deixo de me conectar comigo mesmo, eu deixo de estar com a minha própria identidade, com a minha essência mais profunda. Então, eu Uhum. fico superficial comigo mesmo. Eu não vivencio a vibração interna completa. Eu não amo completamente, eu não sou feliz completamente, eu não vivo o presente completamente, eu não estou conectado com aqui e agora. Eu estou vivendo o passado, do futuro e o hoje está passando. E eu nem vivencio o momento. Então, por isso que a gente faz o trabalho de reconectar-se, né, consigo mesmo. E aí os terapeutas que trabalham mais no superficial e não vão até lá nos conflitos de infância, no conflito transgeracional, às vezes ficam eles mesmos não trabalharam com eles mesmos e não conseguem trabalhar com os pacientes profundamente. E acabam É ficando como muito aquela deficientes. história, né, doutor? Eu só posso levar alguém até onde eu já fui, né? Sim, Eu só sim. posso levar meu paciente até onde eu já fui.
profundamente comigo, aí eu posso levar ele também. Porque se eu não sei o caminho, eu não posso levar outra pessoa junto comigo, né? Perfeito. Então a gente vê aí muitos terapeutas, né, nessa ânsia, eu falo assim, nessa busca de curso, 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 curso fora, e às vezes eles esquecem de trabalhar dentro, né? Foi isso que a maioria dos alunos que participaram, eles falaram que foi um curso que foi uma imersão interna, né? Uma imersão dentro deles mesmos, porque às vezes eles não se conheciam e passaram a se reconhecer de novo. Reconhecer aquilo Exato. que não era visto, aquilo que não era olhado, aquilo que estava escondido debaixo do tapete, que foi uma necessidade algum dia ficar escondido. Deixa eu só responder a Thames ali, que ela falou: quando eu fico com um alerta de medo de morte, meus pulmões respondem com asma. Há um processo diferente aí no contexto. Uma coisa é alvéolos pulmonares que levam à pneumonia. Agora, a asma é um conflito de laringe. A laringe é um contexto de ameaça. Então, não pode ser. Eu posso ter ameaça de morte. Então, afeta tanto a laringe quanto os alvéolos pulmonares. Mas não é a morte que causa a asma. Não é o conflito de morte. É o conflito de susto, ameaça. Essas são as palavras-chave. Susto ou ameaça. Mas aí ele pode estar conectado com outros padrões, que é o padrão do conflito realmente de medo iminente de morte. Olha só. Gente, quem está por aqui, vai contando aí nos comentários se está fazendo sentido. E isso tudo que o doutor Ivan está aqui trazendo um pouquinho, ele vai aprofundar aí. Eu já vou pedir para ele falar um pouquinho mais sobre o que ele vai trazer como conteúdo. E hoje eu até estava conversando com alguns dos palestrantes para que a gente monte um material, né, em PDF, um material impresso, para que os terapeutas levem, né? E aí tem algo bem importante que eu quero falar, que o nosso encontro de terapeutas, que acontece em outubro, não é só para terapeutas, porque esse caminho para dentro não é só o terapeuta que precisa. A gente teve uma procura grande, doutor, em pessoas que não são terapeutas que gostariam de participar, para vivenciar esse nosso mundo. Eu falo, talvez muitos despertar isso para ver se será que é isso mesmo, né? Então a gente Uhum. vai abrir, a gente já abriu para pessoas que não são terapeutas participarem e conhecer tudo isso. Então eu acredito que esse processo de autoconhecimento, de olhar para dentro e olhar para esses, né? O doutor vai falar sobre cinco pilares, 5 etapas cinco do diagnóstico etapas. emocional. Olha só, e isso é importante, inclusive, para quem é paciente entender. Por quê? Às vezes a gente vai como paciente, como cliente, como, né, num terapeuta, num médico, e se a gente não tem um pouquinho de conhecimento, você aceita qualquer coisa, sabe? Você aceita qualquer dica, né? Sabe as dicas? Aceita qualquer diagnóstico e aceita qualquer coisa. E aí vem aquela velha máxima de que antigamente eu escutava muito dos meus pais. Sempre procure mais do que uma opinião, né? O procurar mais que uma opinião é porque se eu não conheço sobre nada, eu preciso aprender um pouco. Então, por isso que eu acredito muito que quem não é terapeuta e deseja participar conosco desse momento vai ser bem importante. Uhum. Ou senão vai ficar tudo é imunidade, ou tudo é normal, ou é crescimento. É, Você está errado. Por isso que dói. é. Ah, eu tinha dor do crescimento. Olha lá, ó, viu? Eu também, isso que eu não cresci. Olha aí. Então, aqui teve mais alguém que fez uma pergunta aqui. O burnout também não é uma dissociação? De certa forma, todo o contexto psiquiátrico é uma dissociação. Então, a mitomania é uma dissociação, a agressividade é uma dissociação, a bipolaridade, a sensação planante de ficar no mundo da lua, de ficar fora do ar. O burnout, de certa forma, é um processo de que queimou tudo, né? Eu sobrecarreguei com todas essas situações e a única maneira, talvez, de me desconectar é, pá, travando, né? Olha É aí. às vezes parando, pausando ou perdendo a energia e a motivação de fazer as coisas.
Então, e hoje tá, vamos dizer assim, né? Falando um vocabulário bem popular, tá em alta, né? Os burnouts, todo esse contexto aí, porque as pessoas estão sobrecarregadas e o único jeito de dar uma pausa é sair do ar, né? Igual aquelas TVs de antigamente, né? Que fazia assim, sai do ar para poder conectar de novo. Então, Sim. E o contexto, na verdade, é que desde a pandemia, o que a pandemia gerou nas pessoas, do medo do futuro, do medo do que vai acontecer, do medo do imprevisto, do medo de ser pego de surpresa, cada vez mais faz com que as pessoas acreditem que um perigo vai acontecer de novo. E aí elas ficam antecipando tudo. É financeiro, antecipando o perigo do dia do amanhã, é a questão econômica, é a questão com os filhos, é a questão com os... tudo, né? Geral. Então as pessoas estão cada vez menos vivendo o presente. É realmente vivendo, aproveitando, curtindo e sendo felizes. Porque às vezes estão só antecipando coisas que podem ser que vão acontecer ao invés de viver o agora. e aí quando passou o tempo, não viveu, né? Olha para trás e se arrepende, aí vem outros sintomas, outras coisas por não ter vivido o presente que se tornou passado. E é um dos principais arrependimentos no leito de morte, né? Quando falo que eu me arrependo de não ter vivido, de não ter convivido tanto com a família, de não ter trabalhado, de ter trabalhado menos ali, ou de ter realmente aproveitado com amigos. Então, às vezes, ao invés de a gente ouvir conselhos, a gente acha que a gente entende tudo, né? Exato. E é importante a gente trazer isso, porque nós que estamos buscando, né? Eu falo que a gente ainda está buscando, ainda está estudando e está todos os dias nessa busca constante. Às vezes até a gente se pega, nossa, mas passou tão rápido, nossa, mas já está aí, já chegou, o evento já passou, aquilo já foi, e eu não aproveitei. Então, uma das coisas que eu falo todos os dias para as pessoas ao meu redor, não só para terapeutas e com quem eu convivo, se você piscar os olhos, o dia acabou, né? E aí a pessoa diz, nossa, eu preciso de um dia mais longo. Mas você nem viveu os 24 horas que você tem? Como é que você vai ter um dia mais longo se você nem viveu os minutos que você tem do seu dia, né? E para te dar um exemplo sobre isso, vem um processo que é como se fosse uma epidemia hoje em dia, que é a questão hormonal da tireoide. Né? E o que significa isso? Significa assim, se você for ver, a grande maioria dos pacientes, eles não têm alteração na tireoide, eles estão com alteração na hipófise. A hipófise libera o TSH, que é o hormônio tireoestimulante. O hormônio tireoestimulante é aquele que vai fazer assim, ele vai mandar a tireoide acelerar. Então, se a gente falar sobre as questões emocionais, a tireoide, ela acelera o metabolismo. Então, ela vai fazer com que o meu metabolismo, ele ande mais rápido. Ele acelere para que eu possa ter uma velocidade maior de funcionamento. Só que o que acontece? Imagine que você trabalha numa fábrica e a tireoide é como se fosse o gerente que vai mandar para o corpo funcionar, que é o chão de fábrica. Então a tireoide é o gerente. Só que acima do gerente tem um diretor. Só que o diretor não está gostando que o gerente ele está meio folgado. Folgado não, ele está trabalhando normal dele. Só que o gerente quer que ele seja mais produtivo. Então o que o gerente faz? O gerente vai cutucar o gerente. O diretor vai cutucar o gerente. O diretor vai cutucar o gerente. Vamos, gerente, vamos. Produção, vamos ser mais produtivo. Vamos ser mais produtivo. Então, o diretor é a hipófise. A hipófise é uma glândula mestra que vai mandar a tireoide tentar acelerar. Por que eu vou tentar mandar a tireoide acelerar? Porque é isso mesmo que você falou. O dia parece que não tem o tempo suficiente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer as coisas mais rápido. Então, é o diretor lá mandando o gerente acelerar as coisas para acelerar o metabolismo, para eu dar conta de mais coisa no menor tempo possível, para que eu resolva tudo. Por que eu quero resolver tudo? Porque eu peguei e abracei o mundo, né?
Então tem que cuidar dos filhos, tem que trabalhar, arrumar a casa, Eu. tem que levar o táxi, tem que ser mãe táxi, né? Pai táxi, daí tem que ir lá no mercado, daí tem que não sei o quê, tem que não sei o quê, não sei o quê. E aí não tem tempo. Então, se não tem tempo, acelera, porque eu não sei dizer não. Essa é eu. Então, se eu não digo não, e faço aquilo que eu posso fazer da melhor maneira que eu posso, porque daí eu me culpo, porque eu achei que eu não fiz o melhor que eu podia e um dia não foi suficiente, aí eu tenho que ficar acelerando, acelerando. E sabe o que eu fiz esses dias? Esses dias atrás eu estava pensando, nossa, como o dia está indo rápido. Sabe o que eu fiz de meio-dia? Eu fui lá atrás de casa, andei na grama e respirei. Só respirei fundo algumas vezes. A minha tarde parecia que o tempo não passava. Parecia que eu já tinha feito tudo com o paciente e a sessão não tinha acabado ainda. E eu começo a pensar que o tempo quem comanda somos nós. Porque quanto mais acelerado nós estamos, mais o tempo passa acelerado. Quanto mais a gente respira e relaxa, mais devagar o tempo passa. Né? Hoje Então, às vezes uma, a hoje gente... uma aluna me perguntou: Ah, eu li alguma coisa que o tempo não existe. Quem faz o nosso tempo somos nós, né? Exato, exato. Se a gente souber tirar os sabotadores da nossa vida. O que são os sabotadores? Perfeccionismo. Então eu tenho que ser perfeito a todo mundo e tenho que dar conta de tudo. Salvador da pátria, que eu vou ter que salvar a vida de todo mundo, vou ter que cuidar de todo mundo porque eu acredito que os outros não vão se virar sozinhos. Eu não posso dizer não porque eu não posso desagradar, não posso causar uma desarmonia ou deixar os outros tristes. Então é como se eu fico. Ah, saúde! Eu fico com uma necessidade de dar conta de todo mundo e aí eu me perco no tempo. Na verdade, às vezes, sabe aquele processo assim? Eu comecei a fazer algo aqui, daí eu lembrei, mano, meu pai pediu fazer tal coisa. Daí eu vou aqui, e lembrei que meu filho pediu tal coisa. E lembrei que não sei o quê. Daí eu deixo tudo pela metade. Né? Porque daí eu começo a fazer uma coisa, vou para outra, porque a prioridade é a vida dos outros. E se a prioridade é a vida dos outros, para os outros é para ontem. Para mim é para amanhã. E o amanhã nunca Exato. chega. Né? O Nunca é minha amanhã é vez. sempre amanhã, né? O amanhã é sempre amanhã. Sempre amanhã. Hoje já é Né? amanhã, como eu ouvi uma criança dizendo, mas hoje já é amanhã? Exatamente. E, Então, a é, nossa e a gente precisa, né, dar essa pausa. Então, esse nosso encontro aí dos terapeutas, esse momento que a gente vai parar para olhar para dentro, para falar sobre o individual, é muito sobre isso, é muito sobre a gente parar. O nosso encontro vai começar com uma meditação lá no gramado, uma aula de yoga. Na parte da tarde vai ter dança terapêutica. Aí vai ter o doutor Ivan falando aí sobre as 5 etapas, que eu vou pedir para ele só colocar assim os itens aqui, mas não é para contar nada, porque quem quiser vai lá dia 11 de outubro em Francisco Beltrão. O nosso evento vai ser num lugar aberto na natureza, tem o espaço fechado das palestras, mas é um lugar muito gostoso, meio à natureza, onde a gente vai fazer esse andar de pé descalço na grama, né? Fazer essa conexão. Então vai ser um dia muito longo. Por quê? Porque a gente vai dar essa pausa, né? Eu falo que se a gente dá uma pausa, e nós falamos muito de que o tempo é um espaço. Se a gente for pensar, ao invés de eu olhar o relógio, eu olhar o espaço que eu tenho entre a manhã e a noite, né? O dia que amanheceu e quando anoitece, qual é o espaço que eu tenho e o que eu faço durante esse espaço. Se eu tirar o relógio e pensar em um espaço, eu vou preencher esses espaços e para preencher esses espaços, eu preciso estar presente, né? Eu falo uma frase que eu gosto muito, que a gente corre, corre, corre. Só que se a gente parar, para onde você for, você tá lá. Para onde você for, você vai estar lá. E como você está lá, né? Às vezes as pessoas querem mudar, querem fazer outra coisa e elas não olham para dentro. E aí não adianta mudar de trabalho, de emprego, de relacionamento, de profissão, porque lá elas vão estar.
Então, parar para olhar para onde a gente está agora aqui, cada um que está aqui, cada um que está assistindo a gravação, para quem está aqui paradinho ouvindo, olha o que você está fazendo agora. O que você está fazendo nesse instante? Como você está? Como o teu corpo está agora, nesse momento, sabe? A gente não para prestar atenção. Respirar e presta atenção agora, ó. 19h36. O que você está fazendo agora? Como o teu corpo está se sentindo? Qual a sensação em estar ouvindo o que a gente está falando agora? Então, isso é algo que esse instante, 19h36 do dia da terça-feira, do dia 16, nunca mais vai acontecer. Esse minuto de agora nunca mais vai passar. Nunca mais vai acontecer de novo. Como fala, né? Um pensador que fala, o rio nunca passa duas vezes no mesmo lugar. E se a gente não viveu agora, aproveitar aqui, vamos puxar o que o doutor Ivan tem para compartilhar, o que ele vai contar lá no dia 11, não vai voltar, né? Então é viver o agora. Ivan, conta para nós aí. O que é essas 5 etapas? Porque eu não sei ainda, tá, gente? Eu não sei porque ele não contou para mim. Ele só disse, ó, vai ser sobre isso que eu vou falar. Aí eu trouxe o contexto do que a gente vai trazer no encontro e eu não sei, quero saber e vou estar lá sentada com papel e caneta para anotar. Assim, nesses 18 anos de trabalho, com relação a entender a emoção e os sintomas físicos que os pacientes apresentam, eu criei uma metodologia dentro da minha cabeça que eu usei nesses 18 anos para ter uma precisão maior para entender a história que o paciente vive. Porque a história do paciente é uma história única. É somente ele que vive. É diferente de uma outra pessoa que, como falamos ali da asma, uma pessoa que veio com asma é totalmente diferente de uma outra pessoa que veio com asma. Uma pessoa que tem sensação com medo de cobrar a consulta como terapeuta é diferente da outra pessoa que tem medo de cobrar a consulta como terapeuta. Cada pessoa tem um padrão diferente de vivência. E às vezes, para que a gente possa ter um atendimento mais rápido, mais preciso e chegar ao sucesso desse atendimento, a gente tem que passar por 5 etapas. São 5 etapas principais desse processo. E agora no meu doutorado eu percebi que essa primeira etapa é uma das etapas fundamentais para o processo. Não que as outras não sejam, mas uma delas é uma fundamental também, que eu acreditava que a educação terapêutica não era algo importante para o paciente. Não era algo interessante dele saber. Tanto é que eu fui em tantos terapeutas que ele só falava assim, deita na maca. Nem precisa dizer nada e nem precisa saber nada e vai. Só faz. Às vezes eu não sabia o que estava fazendo. Não sabia como era o atendimento. E ainda tinha terapeutas, até tinha uma paciente essa semana que eu anotei aqui para contar, que ela chegou assim e falou, eu cheguei lá, a terapeuta me atendeu e falou assim, mas isso você já sabe o que é. Como assim? Eu já sei o que é, né? Ela ficou quieta, a terapeuta não explicou, ela saiu sem entender, e eu já passei por isso, né? Onde eu fui em terapeutas que falavam assim, entendeu, né? Não, né? Não entendi, porque o óbvio precisa ser dito, né? Se você Se não eu me falou, entendesse, eu não tava aqui, né? pois é. Eu preciso verbalizar uma coisa, né? Se não verbalizar, eu não consigo entender. Então, um dos principais processos para o paciente entender o que o sintoma causa a ele é ter a educação daquele sintoma, a educação daquela informação, da técnica que eu estou passando para ele. Porque a maioria dos meus pacientes, eles começaram a me falar assim, nossa, depois que eu saí daí, quando eu vivi situações parecidas, eu lembrava, o Ivan falou. E agora eu já sabia e tomava consciência para sair daquele processo. Porque é muito frequente que o terapeuta ele seja o protetor, aquele que vem salvar o mundo. Por quê? Porque lá na infância, meus pais brigavam, e aí eu não gostava que meus pais brigavam. Então eu queria apaziguar, proteger. Ou vi minha mãe doente, ou minha irmã doente, então eu me senti responsável em cuidar daquela irmã, daquela mãe.
Então eu recebi aquela função de protetor. Meus pais casaram e ficaram responsáveis de morar com a minha avó para cuidar dela na velhice. E eu vim em meio a esse processo onde precisava de alguém que ajudasse a cuidar da minha avó. Então todos nós temos uma herança ou alguma situação vivida na nossa vida que traz um senso de responsabilidade em cuidar dos outros. Qual que é o problema? Às vezes eu posso sentir que eu tenho que dar conta de cuidar dos outros e acredito que os outros não vão se virar sozinhos. Mas se eu não ensino para eles, como é que eles vão se virar sozinhos mesmo, né? Não é que nem filho. Se você não ensinar para o filho como ir no banheiro e se limpar, ele não vai aprender. Ele vai precisar de ajuda sempre. Se eu não ensinar ele como se levantar para andar, ele não vai saber nunca. Se eu não ensinar para ele como atravessar a rua, ele não vai aprender. Tá, Ivan, agora espera que eu vou cortar aí, porque agora eu vou trazer uma pergunta de terapeuta. Mas daí, se eu ensinar o meu paciente, ele não volta mais. Que ótimo! Você foi boa. Você foi boa no que você fez. Parabéns. Porque essa é a solução. A gente cria adultos. A gente não trata crianças. Não estou falando de que a gente pode tratar crianças pequenas. A gente tem que tratar o pai e a mãe para que eles sejam adultos responsáveis por aquela criança. Então, trazendo um contexto aqui, o terapeuta vai aprender que ele não tem que fidelizar cliente. Mas não é mãe nem é pai para ficar querendo cuidar do outro o tempo inteiro. De certo que são pai e mãe agora. Vou criar criança. E um exemplo. As pessoas falavam isso, eu já ouvi muitas vezes, que é, mas o paciente não vai precisar mais de mim. E quantos ele vai te indicar pelo resultado que você teve ali com ele. E eu sou um exemplo disso. Minha agenda está para abril. Eu não tenho mais vaga. 7 pacientes por dia, segunda, sexta, até abril. Não tem vaga. Por quê? Porque eu deixo o paciente livre. Eu não atendo o paciente toda semana. Eu atendo a cada 4, 5 meses. Porque eu mostro para ele que ele é adulto responsável. Ele, como adulto, é responsável de tomar as escolhas. É que nem essa consciência que a gente precisa levar para os terapeutas. O terapeuta tem medo de perder cliente. Dentro das minhas mentorias, o que eu mais escuto, que eles vêm uma vez e não voltam mais. Que bom, né? Mas isso, mas isso vem do sabotador do próprio terapeuta, de que achar que se ele não apego e se não voltar, quer dizer que eu não fui bom. Porque é mais da dor do terapeuta relacionado à sensação de que eu preciso saber, né, se eu fiz direito, ou é o apego que as pessoas precisam precisar de mim. Precisam precisar, eu preciso estar ali. É como se eu tivesse que amarrar as pessoas. E quanto mais eu amarro as pessoas, mais elas fogem. Não é assim no relacionamento? Quanto mais eu prendo o parceiro ou a parceira, mais ele se incomoda ou ela se incomoda. Cliente é a mesma coisa. Quanto eu mais sufoco sem fazer porcaria nenhuma, né? Porque, quer dizer que não estou fazendo nada, né? Porque o paciente não está melhorando, então, né? Porque ele precisa estar comigo o tempo inteiro. Então, eu falo que terapia não é igual pizzaria, que você vai juntando um cartãozinho de fidelidade para ganhar uma pizza no final. É mais ou menos isso, né? Vocês são grátis. Faça 10 e ganhe uma. Sim, é isso. É isso. Olha só. Porque o paciente, eu falo que na fisioterapia convencional, os pacientes pedem férias do fisioterapeuta no final do ano. Já ouviu isso? Já. Quando o paciente pede férias... Eu fui cliente, eu falo que eu não fui paciente, eu fui cliente. Eu fiz fisioterapia, Ivan, 10 anos, todos os dias. Eu pediria férias. Porque não vai, né? 10 quando anos. eu parei de dançar, quando eu comecei nas terapias, quando eu fui despertar, é que eu entendi um problema que eu tratei por mais de 10 anos. E aí o meu ortopedista disse, nossa, como que você se curou sozinha se isso não tinha cura? É isso. Né? Então, pense assim, quem que o cliente vai indicar? Alguém que eu fiz 10 sessões ou em 2 sessões resolveu o meu problema? Ou me deu consciência e fez sentido aquilo que aquela pessoa fez e falou.
Então, se alguém me procurar na rua, se alguém me pedir um conselho, se eu ver alguém sofrendo, quem que eu vou indicar? Pensa se fosse você. Quem você indicaria aí quem está assistindo? Você indicaria aquele que fez 2 sessões e teve resultado ou aquele que fez 10 sessões? Ah, É é uma isso. grande, é uma grande tendência e lógica, né, nesse processo. Então, por isso que quanto mais preciso a gente é, quanto mais a gente educa, melhor é. Então, primeira etapa, Gente, é só educação. a primeira. Eu acho que não sei se vai dar as 5 aqui, hein? Depois nós Não, vamos não vou deixar falar, umas. né? É, Eu não vou falar dia 11. Dia dia 11 é o 11. dia que a Mais gente fala. uma só. Ó, então a primeira, para mim, já valeu o evento. Só a primeira etapa já valeu o evento. Eu nem Porque falei a melhor. E eu nem vou falar melhor. Ah, melhor não dá, né? Melhor não. Eu vou pular então a segunda etapa e a terceira etapa. Temos uma quarta etapa. Então eu costumo falar, para que eu chegue na quinta etapa, que é a técnica que eu vou usar para ressignificar, existem 4 etapas antes que eu preciso entender antes de usar uma técnica para ressignificar. Só que às vezes eu vejo terapeutas usando a técnica de ressignificar sem fazer nada antes, sem fazer um passo a passo, sem fazer uma avaliação precisa, sem entender o que é aquela alteração. Eu vou no achismo, né? Não é assim. A intuição é poderosa, uhum, mas a intuição sem método, ela é achismo. é bruxaria, né? Intuição sem método é achismo, porque eu não sei se é aquilo mesmo. Eu estou achando que é aquilo. Então eu vou no Uhum. achismo. Agora, intuição com método, porque eu já verifiquei o método, eu sei que intuir faz sentido com o método, aí eu tenho mais segurança na hora de tratar. Que eu sei que é aquilo. Porque eu Uhum. tenho um método me respaldando com relação àquilo que está acontecendo. Então, intuição sem método é achismo. Intuição com método é precisão no processo. E a técnica para ressignificar, como hoje a gente tem muitas técnicas, existem várias coisas que podem ser utilizadas, né? Sim, mas é que tem que ter a base da avaliação. A avaliação é 80% do atendimento. Se eu não faço uma avaliação precisa, é como se, por exemplo, eu quero ir para Curitiba daqui, tá? Só que eu tô sem GPS. Ou meu GPS está estragado. Se eu for aqui por Palmas e seguir para o Rio Grande do Sul, eu não vou chegar em Curitiba. Então, se eu não fiz a avaliação para saber que eu quero chegar em Curitiba, que é a origem daquele sintoma, talvez eu vou para um lado, vou para o outro, vou para o outro, vou para o Paraguai, vou para a Argentina, vou para o Rio Grande, mas não chego em Curitiba. Então é como se eu preciso ser preciso para saber o que eu preciso tratar. É como Uhum. falar ali, eu tenho asma frequentemente e o meu problema é perigo de morte. Se eu for tratar o perigo de morte, eu não vou resolver o problema. Porque o conflito não é perigo de morte. Então eu vou fazer uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, 4 sessões, porque eu avaliei errado. Ou nem avaliei, né? Porque às vezes a maioria que eu vejo não avalia, nem a avaliação faz, nem a ficha de avaliação passo a passo. Então, se eu não tenho as perguntas certas para chegar na causa do problema, eu não vou chegar no problema. Além de que, né, o mês passado a gente estava falando sobre obesidade. Eu fiz a avaliação precisa e cheguei na causa da obesidade. E aí tem pessoas que me falavam assim: Ivan, então compulsão alimentar é obesidade? Não, compulsão alimentar é uma coisa, obesidade é outra. Obesidade é reter gordura corporal, ter retenção de líquido. Compulsão alimentar é comer exageradamente, mas tem pessoas que comem exageradamente, mas não ficam gordas. Eu, na minha adolescência, comia um monte, chamavam que eu era perna oca e não engordava. Então, não é porque tem compulsão que tem obesidade. Então, se eu não souber o que eu estou fazendo, eu não vou na direção certa do atendimento, né? Voltando. A pessoa teve aumento de peso, certo? Agora, basta eu fazer uma técnica para ressignificar a gordura corporal? O que vocês acham aí, quem está assistindo?
Vou usar agora uma técnica para resolver a gordura corporal. Então, vamos dizer que eu já fiz a avaliação, cheguei à conclusão que a gordura corporal tem um contexto de falta, né? Porque a gordura corporal tem uma função de reter energia, a gordura é como se fosse uma fonte extra de energia para o momento de falta. Então, eu sei que a pessoa teve um conflito de escassez, falta, né, na vida dela, que teve que acumular. É que nem o urso quando hiberna. Então ele tem que comer, comer, comer no verão para aumentar a gordura corporal para resistir ao próximo inverno. Então é o efeito sanfona quando a pessoa fica de dietas malucas sem comer nada, né? Então o corpo tá faltando, tá faltando, tá faltando, a próxima Vamos vez que guardar. come, engorda mais ainda, né? É o efeito sanfona. Só que a quarta etapa, a gente fala que tem os prós e contras do atendimento. O que é os prós e contras do atendimento, Ivan? É que às vezes o paciente tem um ganho secundário em ter a gordura corporal. E se o paciente tem um ganho secundário em ter a gordura corporal, vai resolver se eu tentar ressignificar com o perigo de faltar comida? Não vai. Não vai resolver. E aí a técnica não funcionou. Ou tem algumas pessoas que falam assim, eu ressignifiquei, mas e o paciente melhorou? Não. Então tu não ressignificou, né? Então tu tá no lugar errado. Ressignificar, mudar o significado e ter uma melhora. Para mim é isso, ressignificar. E aí, se o paciente não melhorou, significa que não houve resposta, não houve melhora. Então, não ressignificou. Então, pare de falar que eu ressignifiquei se o sintoma não melhorou. Né? Então, ou tu avaliou errado, ou tu tem uns contras do processo de redução daquele sintoma ou melhora daquele sintoma. Agora, você sabe qual pode ser um dos motivos de ter um ganho secundário do aumento de peso? Não. Nós Não. temos, nós temos uma intenção positiva, que a intenção positiva é ter uma reserva de gordura perante o perigo de faltar, certo? Uhum. Agora, eu atendo algumas pessoas que a vantagem é ser inestética. Ser feia. Vamos colocar. Ser feia. Às vezes Se tem sentir. Ser vista assim. não ser vista, melhor ainda. Vai ser vista, porque tá grande. Sim, mas não com o desejo sexual. Sim. Porque já tive pacientes que, quando estava magra demais, os homens me olhavam e meu marido brigava comigo. Uhum. Quando estava magra demais, na minha Chamava adolescência, atenção, né? Era. na minha adolescência, alguém tentou me abusar. Uhum. Ou a avó, quando era novinha, quando começou a criar as curvas na adolescência, um homem olhou para ela e falou: Essa é minha. E convenceu o pai dela a casar com ela e ela não queria. Então, ou seja, por eu ser esteticamente atraente, alguém me quis. Uhum. Então, inconscientemente, no padrão hereditário, vem um padrão de é melhor não reduzir para evitar. E aí, quando essa pessoa começa a reduzir de peso, ela chega até um patamar aqui, e aí o problema começa a voltar, começa a ser olhada, alguém começa a me olhar com desejo, eu volto. Tá? Eu volto a aumentar de peso. Então, existe, na quarta etapa, uma vantagem em ter o aumento de peso, um ganho secundário, ou nós podemos ter um contexto de medos que podem travar o processo de solução. Nós podemos ter um conflito que a gente chama de conflito de tranca ou fechadura. Você já ouviu falar do conflito de tranca ou fechadura? A gente tem dentro das barras de axis, a gente tem um processo que fala É? sobre. É, aham. Meu Eu, corpo eu, é o cadeado e a minha mente é a chave, ou o oposto. Dependendo do caso, a gente trabalha com processos assim, aonde a gente olha como um cadeado e uma chave para os dois perfeito. processos. Um é o cadeado, o outro é a chave. Né? Então, quando chega nesse processo ali de trava, a gente traz esses processos para
trazer consciência e movimentar a energia no corpo da pessoa para ela poder liberar essa trava. Perfeito. Eu acho que tem um detalhe um pouquinho diferente no processo aqui, que é a seguinte: quando eu vivo o primeiro conflito, o conflito me desencadeia um sintoma. Então vamos Uhum, pensar, eu estou aqui na minha sala, o conflito está aqui dentro e eu fechei a porta uhum, e eu estou lá fora. Só que eu quero abrir essa porta para olhar para o conflito que desencadeou a situação. É, por exemplo, nos adolescentes que têm espinhas. Então, o surgimento das espinhas, elas vêm muitas vezes por uma situação de eu me sentir atacado, criticado, julgado, mas como se eu me sentisse atacado no rosto. Então, alguém faz bullying comigo, ou tira um sarro de mim, então eu me senti atacado ao rosto. E aí as glândulas sebáceas começam a proliferar. E é a proliferar gerando o surgimento das espinhas. Só que, o que, que acontece? Então, o conflito do ataque está preso dentro dessa sala. Só que agora, por causa das espinhas, esse adolescente começa a se olhar no espelho e começa ele se atacar. uhum. Então é como se ele colocasse agora, fechasse a porta, ou colocasse um cadeado na porta, com o conflito dele com ele mesmo agora. Então ele já tinha algo inicial, que é o primeiro conflito, e agora tem um conflito secundário, que trava a porta, impedindo com que eu mexa no primeiro conflito. Então, nesse caso, eu tenho dois conflitos. O conflito que é dele com ele mesmo e do conflito das pessoas com ele. Então, são dois processos para serem trabalhados. Então, nesse contexto, é o cadeado. E nós podemos ter conflitos que são conflitos de não ter com quem contar, que gera uma trava também no processo de melhora. Então, de nada adianta eu ir direto para o ressignificar se eu não entendi esses sabotadores que vão impedir a resposta e a melhora do paciente. Então, se eu não olhar para esse check-in, né, porque é um check-in que a gente tem que fazer no Uhum, paciente. uhum. Será que eu posso ou não trabalhar com ele? Será que eu devo mexer nisso ou não? Né? Porque senão eu posso trazer um sintoma. E um outro detalhe que me fez lembrar agora, tive uma paciente minha que uma vez ela foi numa terapeuta fazer um trabalho com relação a um conflito com a mãe dela. E o conflito com a mãe dela estava relacionado a uma sensação de uma dificuldade em nutrir a relação com a mãe dela. E esse nutrir a relação com a mãe dela tem a ver diretamente com a região das glândulas mamárias. Só que o que, que acontece? Quando a gente está num processo pós-estresse das glândulas mamárias, ele tem um processo inflamatório nas glândulas mamárias. E essa terapeuta não sabia que ao mexer nesse processo poderia desencadear um sintoma. Porque todo conflito que a gente trabalha com o paciente pode gerar um sintoma de fase pós-estresse na hora que a gente ressignificou aquele conflito. Então, se eu não sei disso, há uma tendência do que? Da paciente ficar com medo por causa do sintoma inflamatório. E se ela ficar com medo, o que ela vai fazer? Ela vai no médico. Se ela foi no médico com a glândula mamária, o que vai acontecer? Qual é o diagnóstico? Tumor. Então, eu, como terapeuta, eu posso levar o paciente a um problema. E olha como isso é importante a gente ter essa consciência. Eu passei exatamente por esse sintoma de desencadear esse sintoma da, da- das glândulas mamárias. E aí eu fiz todo um processo terapêutico para entrar com um tratamento médico depois. Mas se eu não Porque, educo, né? Se eu não educo o paciente para que ele entenda isso, ele vai ficar no medo. E o medo trava o processo. e aí, se desencadear o sintoma, ele vai ter uma doença do corpo físico que pode, né, agravar. Então, ser terapeuta, gente, não é tão simples assim de fazer um cursinho online e sair por aí atendendo, né, doutor Ivan?
É perigoso, a gente tá mexendo com pessoas, É. tá mexendo com vidas. A gente passou por um período aí da pandemia onde teve, e ainda tem, né, muitas formações online. O online nos aproxima e é maravilhoso. Só que também é preciso ter consciência e saber o que você está comprando, estudando, fazendo e se aprofundar em tudo que você estuda, né? Então, eu vejo aí a gente vê uma infinidade de coisas disponíveis, né? Tanto no digital quanto até no presencial. Então, quando trabalhamos com pessoas, é de suma importância a gente ter um conhecimento muito aprofundado. Por isso, 18 anos aí de estudo, eu hoje, nos últimos dias, estava me dando conta que fazem 10 anos que eu também estou aí no mundo das terapias. E aí a gente vai entendendo todo esse contexto de uma forma de vivenciar todos os dias isso, né, Ivan? É vivenciar todos os dias de formas diferentes, com pessoas diferentes, e a gente ir vendo cada dia mais que a gente precisa estar sempre estudando e buscando e olhando para dentro. Sim. Como eu falo para os alunos, né, a gente às vezes precisa viver na gente para viver depois e transmitir para os outros, né? Se a gente não Exato. vive na gente, a gente não detém o conhecimento de causa. Exatamente. Ivan, então olha só, eu não vou deixar o doutor Ivan falar mais, porque a gente já está aqui há uma hora. Ele falou das 5 etapas, ele falou a primeira e a quarta. Agora, quem quiser saber o resto, chama aí no direct, vem para o encontro de terapeutas. Vai ser dia 11 de outubro em Francisco Beltrão, um dia inteiro para a gente vivenciar. No segundo encontro, o Ivan esteve conosco, inclusive, foi muito importante. Ele esteve lá o dia todo com nós. A palestra dele era a última do dia. Os terapeutas estavam assim, não posso perder a última palestra do dia porque vai ser o Ivan. 8 horas da manhã o Ivan estava lá, sentado, participando, interagiu com todo mundo, esteve presente aí em momentos lá, a gente fez algumas oficinas, né? Foi muito gostoso aquela vivência. Então, agora em outubro, a gente vai fazer um dia todo de imersão e de autoconhecimento e de exercícios. Vai ter alguns terapeutas lá expondo seus trabalhos, as suas mentorias e expondo isso para as pessoas. Então, quem deseja estar lá conosco, vivenciar esse dia, saber mais sobre essas 5 etapas aí, porque é de suma importância. Então, assim, você vai poder aprender essas 5 etapas com o Ivan. E depois chegar lá e dizer, Ivan, quero mais disso, hein? Eu já sou uma, né? Até falei outro dia que a gente teve uma conversa e disse, quero fazer a próxima turma, me chama que eu quero fazer essa formação aí. Porque é importante a gente estudar, conhecer e vivenciar. Então, esse dia 11 de outubro vai ser um dia para a gente vivenciar na prática tudo isso. E eu vou estar lá na yoga e vou estar lá na dança, né? Olha Eu vou aí. estar presente também. Então, quem quiser a gente trocar experiências, discutir durante os intervalos ou cada momento do almoço ali, que a gente possa trocar experiências, vai lá, aproveita dia 11 de outubro, em Francisco Beltrão. Entre em Eu contato aí com a Vanessa. Isso, eu chamo até o Ivan aí no direct. Eu falo assim, ó, o Ivan só não tem agenda para atender, mas ele é uma pessoa super. Às vezes as pessoas me perguntam, ai, mas e como que eu converso com ele? Eu falo assim, olha, ele só não tem agenda para atender, porque a agenda dele é sempre cheia. Mas se você encontrar ele por aí, chega e conversa, que ele é muito acessível pra gente, né, conversar e trocar experiência, porque é importante. A gente sempre aprende, né, Ivan? A gente sempre aprende com todos. E até as perguntas nos fazem pensar em coisas que às vezes nunca pensamos antes, né? Então, até Exato. informações passadas nos fazem conectar a informações nunca antes olhadas. Então, toda conversa é um aprendizado mesmo. Com certeza. Quero agradecer a disponibilidade. Vamos aí, a gente já está com uns videozinhos aí para soltar de todos os palestrantes, de todos os treinadores. Tem várias pessoas aí conectadas conosco nesse momento, nesse evento. E mais uma vez quero agradecer aí a disponibilidade e a disposição e também a abertura para contribuir e sempre levar mais conhecimento para todos, não só para terapeutas, mas para quem às vezes não sabe sobre esse trabalho, não sabe o que é, né? Como os nossos sintomas e as doenças acontecem além do corpo físico. Então, Ivan, muito, muito obrigada.
Espero aí que a gente possa ter contribuído com quem esteve por aqui. Deixem comentários lá na live quando a gente subir, para que a gente possa também saber que a gente fez a diferença e que a gente despertou aí um gostinho de quero mais. Perfeito. E aproveita, me segue ali no @Ivan_Ponal também, para vocês terem Isso. mais conteúdos, mais informações. E conversa aí conosco para a gente poder abrir a tua inscrição para estar junto nesse encontro de terapeutas dia 11 de outubro, que vai ser então ali fantástico. Obrigado, Isso Vanessa. mesmo. Ó, vou deixar na descrição depois da live o arroba do encontro, porque a gente tem o Instagram do Encontro de Terapeutas, mas como o Instagram mudou, agora só tem live para quem tem mais de 1.000 seguidores, né? Então eu fiz a live no meu perfil, vou compartilhar lá, mas vão lá também seguir o Encontro de Terapeutas, que lá tá toda a explicação de quem vai estar e como vai acontecer, tá bom? Então, ótima semana e vamos mais uma vez, muito obrigada. Um abraço a todos. Ótima semana. Tchau. Tchau.